ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Não vou... E aí, galera? Acabei de vir da nave da Star Wars para poder explicar mais um assuntinho para vocês. Aqui direto do Zenit, o mundo no ar. Veja bem, o assunto hoje é financeira. O que o Enem cobra de financeira? Nós temos, primeiro, razão, divisão de dois números. Toda razão é uma divisão. Razão de A para B. A dividido por B. Proporção, que é a igualdade de duas razões. A sobre B é igual a C sobre D. Isso é uma proporção, tá? Lembrando que nós temos dois tipos de proporções. Proporção direta e proporção inversa. Toda vez que é direta é quando está dividindo. A inversa é quando estão os termos multiplicando, tá? Além de proporção, nós temos também a razão em relação ao total. O que é a razão em relação ao total? É sempre o que você quer sobre o total. É sempre bem básico. Nós temos 20 bolas e 12 delas são brancas. Qual a razão de bolas brancas? É 12 sobre 10, tá? Depois da razão, nós temos a porcentagem. Vocês têm duas maneiras de calcular a porcentagem. O valor total está para 100%, o valor que você quer está para X. Ou você pode pegar essa razão em relação ao total e multiplicar por 100%. São dois caminhos, tá? De porcentagem, nós temos também, já que a gente comentou de regra de 3, nós temos dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Sendo que a simples é subdividida em duas. Simples direta e simples inversa. A regra de 3 simples direta, você cruza. Dá um exemplo. 15 laranjas, 10 reais. 8 laranjas é mais ou menos, vale quanto? Se você diminuir a quantidade de laranja, você diminui o valor. Então ela é direta, porque a proporção está no mesmo sentido. A inversa, 3 homens pintam o muro em 15 dias. 4 homens vão pintar o mesmo muro em mais dias ou menos dias. Se tem mais homens, o serviço fica mais rápido. Se fica mais rápido, o tempo diminui. Então a proporção é inversa. Então ela é regra 3 simples inversa. A composta é aquela que você tem mais de duas colunas. 10 homens gastam 15 dias para pintar 200 metros de um muro. 12 homens vão gastar quantos dias para pintar 1000 metros? Ou seja, quando você tem mais de dois dados, de 3 acima. Essa regra 3 composta é aquela que nós chamamos que faz pelas setinhas. Você tem que analisar cada coluna em função à pergunta que, no caso, nós chamamos de X, né? Além da regra 3, nós temos também mais duas coisinhas que o Enem cobra. Que tem financeira, juros simples e juro composto. Qual a diferença, Berg? O juro simples é aquele juros que o juros é fixo. Se eu vou cobrar 10% de juros todo mês, juros simples, 10% de 400, por exemplo, é 40. Todo mês você vai me pagar 40 reais, fixo. Mas o juro composto é aquele que é juro em cima de juro. Se eu vou cobrar 10% de 400, é 40. No outro mês eu já vou cobrar 40, mais 400 vai para 440. É 10% do 440, que já é 44 reais. Esse que é o juro cobrado geralmente nas instituições financeiras de todo o país, tá? Um exemplo para a prática de vocês, nós vamos para a questão. Como é que é a questão? O professor Zé Dias, uma professor de biologia do Brasil, aplicou uma certa quantia em ações. No primeiro mês, ele perdeu 40% do total do investimento e, no segundo mês, recuperou 60%, olha o comando da questão, do que havia perdido, não do valor total, tá? Do que ele perdeu, ele recuperou 60%. Depois de 2 meses da aplicação, resolveu tirar um montante de 3.780, gerado pela aplicação. O prejuízo de Zé Dias na aplicação em ações corresponde ao valor de... Vamos para a questão. Eu geralmente gosto de fazer muito por álgebra para que o aluno entenda melhor a lógica do assunto. Vamos supor que ele aplicou X reais. No primeiro mês, ele fala que ele perdeu 40%. Então ele perdeu 40%, lembra que é 40 sobre 100 é 0,4. Ele perdeu 0,4 de X. Ou seja, quanto é que sobrou no dinheiro de Zé Dias? Se eu pegar 1x e diminuir de 0,4x, vai ficar 0,6x, que é os 60%. No segundo mês, ele recuperou 60% do que havia perdido. Aí deixa eu dar uma dica para vocês. Nunca façam operações matemáticas com porcentagem. Por exemplo, quem é o quadrado de 30%? É 30% ao quadrado é 900%? Errado.
30% é 30 por 100. É 30 sobre 100, é 0,3. Então seria 0,3 ao quadrado é 0,09, que representa 9%. Então sempre quando tiver questões de porcentagem, transforme em números decimais. Aí o que ele falou? Ele recuperou 60% do que havia perdido. O que é 60%, Berg? 0,6 vezes o que havia perdido. Quanto é que ele perdeu? 0,4x. Ou seja, se eu multiplicar 0,6 vezes 0,4, vai dar 0,24x. Qual o valor do montante final? Ele tinha 0,6x, sobrou 0,6x, com mais 0,24x que ele recuperou. Vai estar dando um total de 0,84x. Isso é o que ele tem de dinheiro no final. Só que na questão fala que ele tem R$3.780. Ou seja, você pegar esse valor e igualar a 3.780. Se o 0,84 está multiplicando, você vai passar para outro membro dividindo. É 3.780 dividido por 0,84. Uma dica em matemática para as questões de física, química e biologia, física, química e matemática principalmente. Toda questão que tiver com números decimais é mais fácil tirar a vírgula. Como tem duas casas decimais, eu vou ter que multiplicar por 100. 100 embaixo e 100 em cima. Então, você acrescenta os zeros. É 37,800 dividido por 84. Ali é a divisão básica que você vai dividir, né? Que esse x vai dar R$4.500. Esse valor 4.500, que é o peixinho, foi o valor que ele aplicou. Mas cuidado com o comando da questão. Pode vir nos últimos vestibulares, tem vindo uma das respostas que você acha como alternativa para marcar. Não era comum, mas tem aparecido. Então o que acontece? Muito cuidado com o comando. Ele pergunta na questão, qual o valor do prejuízo de Zé Dias? Ele tinha 4.500 e hoje ele tem 3.780. Qual é o valor do prejuízo de Zé Dias? É você pegar 4.500 que tinha, menos 3.780, que é o valor que tem hoje. Vai dar o valor de R$720. Foi o valor do prejuízo de Zé Dias. Meninos, muita atenção, muito cuidado com as questões financeiras. Por causa das continhas decimais que volta e meia envolve, beleza? Sucesso, é vocês no Enem. O ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora.